Talvez você conheça essa mortezinha aqui, já participou de vídeos há muitos anos atrás, e ele era game dev. Eu não ia fazer esse vídeo pra esse canal, porque eu quero falar de outras coisas nele. Só que eu tenho até que fazer vídeos do POI aí, que vocês me pediram de atualização que tá tendo, porque dia 28 lança, se você não viu, você tem que ficar de olho. Só que eu também tô desenvolvendo jogo agora, principalmente por causa da IA e etc, tô testando de desenvolver um jogo só de IA, e eu falei, vou assistir, até porque eu já tinha assistido esses vídeos todinho e tinha visto que ele tinha lançado um curso que tinha dado o maior problema, na época que ele lançou, isso 2 anos atrás, porque o curso era caro. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, não, isso aqui é sobre outras rifas que ele tava fazendo e etc. O ponto é, ele fez um vídeo, esse cara reagiu, alguém fez um vídeo que chamou muita atenção, e ele respondeu. Esse aqui é o Todinho, né? É engraçado que, não sei se você, mas eu nunca imaginei que ele tenha essa cara. Nunca, pela voz, eu nunca imaginei que ele teria essa cara quando eu vi os vídeos dele lá, só da mortezinha lá, que é o avatar que ele usava. E ele fazia vídeos muito legais, tá? Eu não vou ser sincero com você, que era essa edição que ele fazia ali, com a mortezinha e tal, e a voz dele combinava bastante com o avatar, mas o que aconteceu e o que eu quero falar aqui? O ponto que eu quero... Vou resumir aqui pra vocês, que é o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre o Game Dev, sobre o curso que ele vendeu, sobre atual Game Dev, como é que tá, e eu acompanho muito os canais de Game Devs e etc. Aí eu vou falar um pouquinho sobre ele, o que ele passou nesses vídeos aí agora, porque ele virou nômade digital, e um pouquinho sobre ser nômade digital, que talvez seja interessante pra vocês, porque eu já vivi 2 anos viajando, tá? Eu vou até mostrar aqui, deixei separado aqui pra vocês, se eu quiser, porque tipo assim, às vezes a galera fala, não, mas como assim ser nômade digital? Aqui tá todos os meus arquivos das viagens, ó. Então todos os países que tem aqui, ó, e eu deixei esse separado aqui, que aí mostra que tem vários vídeos shorts que eu gravava em vários lugares, tá vendo? Tailândia, Coreia, e assim por diante. Então tem vários vídeos shorts aqui que eu gravava na época que eu tava viajando. Então, depois eu quero até... Na verdade, eu comecei a fazer o canal, não deu certo, tá? Vou falar sobre isso também. Não hypou igual eu achei que ia hypar. E eu tenho todos os arquivos aqui pra regravar, reeditar e arrumar. Por mais que tá faltando arquivo aqui, que eu acho que a gente até perdeu. Não tem arquivo da França, não tem arquivo do negócio, que foram os vídeos que a gente lançou. Só que aí ficava no computador do meu editor, até ele largar também. Então, esses vídeos eu acho que foram perdidos aí. Acontece, né? Mas meu pensamento agora é pegar um canal zero e gravar só, tipo assim, reassistindo, né? Eu deixei passar um tempo aí, quero até deixar mais, vou reassistindo e vou gravando e comentando sobre como é que é a experiência no país, etc, etc. Mas vamos começar aqui na ordem, falando sobre Game Dev, primeira coisa, tá? Deixa eu ver se eu tenho até um vídeo melhor aqui, acho que tem esse aqui que mostra ele. Esse aí é o Todinho, e é ele falando sobre o negócio. Então vamos falar sobre Game Dev, eles não mostram aqui valores nem nada. Deixa aí, não vou nem passar o vídeo pra vocês. Como que tá o esquema de Game Dev hoje no Brasil? Primeira coisa, dificilmente você vai tomar prejuízo se você desenvolver um jogo que seja jogável. Então, um jogo que seja jogável, você coloca na Steam, você vai receber esse dinheiro de volta de gasto. Mas, e aí é o ponto, não vai receber esse dinheiro de volta de tempo. Então, a primeira coisa de Game Dev é que você vai demorar pra fazer um jogo. O Game Dev, o desenvolvedor de jogo que usa IA hoje, e que já desenvolvia jogo antes, então ele já entende, e ele sabe fazer as coisas rápido, o que eu mais vi ser rápido, ele falou, vou lançar um vídeo por semana, e ele não cumpriu. Então, no mínimo, você vai gastar 2 semanas pra lançar um vídeo. Um jogo. E é igual eu te falei, você pode dar sorte, você pode jogar essa quantidade. Tem uma desenvolvedora de jogo que ela joga os mesmos joguinhos, só em fases diferentes, e vende em bundle, é uma estratégia. Existem estratégias pra vender. E você pode lançar em quantidade, a quantidade de jogo assim, jogos básicos que não vão te dar prejuízo, e tentar a sorte de algum deles. Pá, esse aqui a galera comprou mais, igual vídeo no YouTube, lança um tanto de vídeo e um vai dar certo, tá? Ou você pode prezar por qualidade, ou por, normalmente, que é o que eu prezei aqui, e muita gente preza, que é por querer fazer aquilo, porque você ama aquilo, você quer fazer um jogo que você sonha, tá? E aí você vai demorar até 3 anos fazendo um jogo, cara. É normal. Mas a base é 6 meses. 3 meses é o que eles falam que você que quer ganhar dinheiro tem que fazer, lançar o primeiro jogo assim, porque o primeiro jogo não vai ficar bom se demorar 6 ou 3. Mas 6 meses é uma base boa pra você lançar um jogo. 3 meses é pra quem quer ganhar dinheiro. 6 meses pra quem tem amor ao jogo. Mas você pode demorar até uns 3 anos pra lançar, não é problema. O cálculo certo, que você tem que fazer é quanto vale minha hora de trabalho? Então, não trabalho. Calcula em cima do salário mínimo, entendeu? Calcula ele... Acho que o salário mínimo dá R$14 a hora, se eu não me engano. Podemos pesquisar aqui pra gente não falar asneira. Quanto dá a hora no salário mínimo? IA tá aí pra ajudar a gente nesses cálculos, tá vendo? Considerando 7,37. Então você pode considerar que você gasta 7,37 a hora sua, entendeu? E aí você coloca 7,37 a hora, vezes, sei lá, 10 horas por dia você vai gastar fazendo. Às vezes você gasta até mais, tá? Às vezes você fala, não, é pouco 10 horas por dia, mas não, às vezes você gasta até mais.
Você vai gastar 70, você vai gastar R$70 o dia. Você pode colocar assim. Então, se você gastar um mês ali, 30 dias fazendo o jogo, a cada 10 dias você gasta 700, você vai gastar R$2.100 no mês, tá? Então, você teria que receber esses R$2.100 de volta, que é a hora sua gasta, sacou? Se você estivesse trabalhando no salário mínimo. Então, isso é o problema. O que tá errado? Não, porque você trabalha 24 dias na CLT, né? Não trabalha 30. No desenvolvimento de jogo, você trabalha 30, normalmente. Então, é isso mais a taxa de Steam. Que todo mundo fala, o jogo só tem a taxa de Steam. E o que não é verdade, tá? Porque a taxa de Steam é $100, R$500, 500, 600... Agora tá 500, mas tava R$600 quase quando eu comecei a desenvolver. E você recebe ela de volta caso você venda os $100, tá? Então, dificilmente você toma prejuízo no jogo. Só que você também não lucra, por causa dessas horas de trabalho que a galera não conta. Que aí, na menor das hipóteses, seria o salário mínimo, que é R$7 a hora, entendeu? Então, tem que começar a pensar nessas horas de trabalho. Esse é o cenário de game dev atual. Eu gosto. Por quê? Por que eu gosto de fazer? Porque eu não tenho prazo, eu não tô pensando em ganhar dinheiro com isso, eu não tô pensando em trabalhar como game dev, eu quero fazer um jogo meu por causa da história minha, por causa do livro que eu escrevo e etc. E porque eu não tô pensando, vou lucrar ou não vou lucrar. Tenho tempo à vontade e aprendo com isso. O principal é aprender com isso. Então eu aprendo um pouquinho de fazer arte com IA, que eu gosto demais de mexer com IA. É umas coisas que eu mais gosto de mexer. Então fazer arte com IA, entender de arte, entender de iluminação, entender de sombra, entender de proporção. Aprendo a mexer como que... Até onde vai a Godot, por exemplo, que é uma engine de game. Aprendi de engine de game. Aprendo como que funciona. Vejo muito vídeo sobre isso, que me interessa. Vejo como que funciona o Game Jam, por exemplo, que ele fez aqui, deu problema. Então, esse aprendizado, aprenda um pouquinho de música, som, onde colocar, por que colocar, qual som ali, por que aquilo, movimentação também, né? Porque o jogo, ele pega muito de todas as artes e junta. Então, isso é muito legal pra mim. E por isso que pra mim é positivo. Agora, pra você pode ser negativo. No caso do Todinho, ele lançou um curso, e justo curso pra mim, você não tem que precificar curso, por mais que era mais caro que os outros, você não tem que precificar. Ele lançou de um Paper Maker, que é uma coisa de um RPG Maker lá, prometendo que você ia aprender a fazer jogo. E justo também. Você aprender. E o curso tava lá e tal. E ele vendeu pouco, porque era caro. Ele não é bom de venda, isso é um fato, tá? Ele não é bom de venda, ele não é bom dessas paradas de ganhar dinheiro, vendendo coisa, ele é bom de fazer vídeo. E ele se perdeu nisso. Então, já que esse vídeo é muito pra dar um toque pro Todinho, dificilmente ele vai assistir, ele tá estressado, tá mexendo com outras coisas, vai tá na Tailândia agora. Mas é muito sobre ele, e talvez você que pensa em fazer a mesma coisa que ele. Então ele era muito bom em fazer vídeo, e fazer vídeo falando de jogo. Vídeo de devlog, né? Devlog, que você passa desenvolvendo jogo, pode funcionar, tem gente que funciona. Só que a maioria das vezes é um canal de game geral que posta coisa de desenvolvedor também. Por exemplo, o Andrezitos, é o cara que eu mais conheço que funciona muito bem assim. Ele posta coisa de games, posta coisa de quiz, de Reddit, de etc. Ele faz vídeo de entretenimento, e ele posta de vez em quando um jogo dele, alguma coisa que ele tá desenvolvendo, coisa do tipo. Você vai postar só jogo desenvolvendo? Zero. E aí você pode pensar, zero de quê? Porque você faz isso. Eu faço isso porque o canal não é minha fonte de renda, entendeu? Eu posto o que eu quero no canal. Igual esse vídeo aqui, eu tô postando, é sobre game, é sobre dev, e poderia entrar muito bem num canal de desenvolvedor de jogo, entendeu? Claro, se você postar vídeo igual eu posto de pós, você vai atrapalhar o desenvolvedor de jogo, porque você não vai postar vídeo em geral, como você tá postando um assunto único, né? A maioria da galera que segue por desenvolver jogo vai parar de seguir. Então você tem que pensar nisso. Posta games geral, histórias legal, e bota seu game dev no meio. Se você fizer só de game dev, difícil alguém que é muito grande só de game dev, tá? Eu não conheço. Talvez algum gringo, mas BR eu não conheci nenhum ainda. E tem alguns que fazem tutorial, né? Tem muita gente que faz tutorial aqui no Brasil, mas também não é tão grande. Você pode fazer tutorial ensinando a desenvolver game também, que vai ter view. Mas vamos lá. Voltando ao Todinho, ele fez esse curso de RPG Maker, Paper Maker, né? Não faz muita diferença. Não deu muito certo, ele pensou o seguinte, vou largar a mão disso aqui e não vou fazer a Game Jam. A Game Jam dele é um concurso de games, né? Dentro desses negócios, que daria R$10.000 de lucro, não deu lucro pra ele não conseguia pagar. Ele só largou a mão e vazou. Nisso, o que aconteceu aqui foi uma mudança de mentalidade, tá? E aqui a gente vai entrar já na parte de nômade digital.
ele simplesmente mudou a mentalidade. Ele já tava com essa mentalidade de tipo... Eu acho a mentalidade boa. Te traz pra maluquice, mas não vai. Mas ele foi pra mentalidade de um pouquinho de desenvolvimento pessoal. Aí depois ele foi pra mentalidade de ANCAP. Já pulou lá para o final das mentalidades que te levam pro negócio. Pulou libertarianismo, pelo que eu entendi aqui, tá? Eu não acompanhava essa outra vibe dele. Eu só acompanhava aquele... Acompanhava assim. Assistia de vez em quando algum vídeo dele com o Avatar. Esse aqui é esse canal com a cara dele que ele fala isso. E aqui é a galera que deu o exposed nele aqui falando, tá? Então ele foi pra vibe de libertarianismo, política, etc. O que aconteceu quase com o Monark? Foi mais ou menos isso. E nesse meio ponto, ele entendeu que dava pra fazer a ideia do nome digital. E foi algo que antigamente eu sempre quis fazer. Eu olhava aquilo e falava, caraca, deve ser massa demais. Eu segui o Eliezer na época, né? Enfim, hoje eu nem sigo, porque ele parou em Portugal e já faz outras coisas. Mas na época ele fazia esse mochilão. Não é ser um nome digital rico. Eu gostava da ideia do mochilão, de sobreviver em outro lugar. Sempre tive essa ideia. E ele foi pra essa vibe primeiro, só que ele foi na mesma vibe que eu me identifiquei, porque ele foi na mesma vibe que eu, só que ele fez ao contrário. Parece que ele queria fazer nessa vibe, só que ele fez, tipo assim, voluntariado, cuidar de cachorro, que são esses programas que tem pra você ir barato pra gringa. Foi o que eu fiz, tá? Nessas viagens que eu passei nos países todos aí. Raramente eu fiquei em hotel e tal, era hostel, etc. Tentando colocar o mais barato possível, até pra ver o que dava pra fazer. Que era a vibe que eu queria fazer. Mas ele foi pra mostrar que ele tava viajando e que tinha muito sucesso, pensando em ganhar dinheiro. Pensando em ser aquele nômade digital bem sucedido e tal, e ganhar dinheiro. E aí nesse vídeo ele fala que ele só perdeu dinheiro com isso. Então, é aí que eu quero dar a minha experiência pra você, que talvez você também tenha essa ideia. Talvez você tá aí, você gosta de desenvolver game, pensa, posso trabalhar na internet, posso ser editor de vídeo, pode, tranquilamente. Só que aqui vamos ao primeiro fato. Se você quer ser nômade digital, você tem um problema sério. A primeira coisa é, eu fui e testei, gravar vídeo sem... Até tinha edição, meu editor tinha ido comigo, nós começamos com edição, começamos tudo bonitinho, certinho, perfeito. Como, por exemplo, quem faz sucesso no Brasil faz. Eu não vou lembrar o nome, eu acompanhava muito, mas agora não acompanho. Mas tem um casal que a gente acompanhava, que faz muito sucesso. Tinha o Eliezer, tinha um cara que fazia aquelas passagens de primeira classe, de avião, que mostrava isso também, que funcionava muito bem, Estevam, eu acho que ele chama. Que são muito grandes e fazem muito sucesso com os vídeos com pouca... Não é nem pouca edição, é muita edição, mas com um conteúdo mostrando o lugar, quase como um vlog. E aí nós fomos fazendo desse jeito também, mostrando, colocando curiosidade, fazer roteiro, pulava pra onde nós vamos, o que nós vamos visitar aqui, Alemanha, vamos no muro, na queda do muro, vamos nos pontos turísticos, vamos nas lojas, vamos mostrar preço, vamos mostrar preço de mercado. Nós fizemos tudo isso. Não deu certo. Não deu certo, não virou. Dava ali... Se desse muita view, dava no máximo 1000 views. Mas a média ficava 300 views, 400 views. Fraco. Puxamos shorts, puxamos algumas coisas assim pra chamar a atenção na época também. Não virou também. E o que foi acontecendo? Foi acontecendo que a gente mudava de país de mês em mês. No máximo 2 meses a gente mudava. Se a gente não tava mudando de país, a gente tava mudando de cidade. Então, por exemplo, na Alemanha a gente vai em Weimar, Berlim, Hamburgo. Vamos em... Teve outra cidade que eu nem lembro onde nós fomos. E aí tudo isso tem mudança de cidade, é mudança de rotina, você tem que aprender tudo de novo, onde é mercado, onde não é. É mudança de hotel ou de hostel, então você tem que resolver. É passagem, é transporte, entendeu? Então tudo isso buga muito sua cabeça, porque você tem muita coisa pra pensar. E você ainda tem que pensar, roteiro, gravar, postar. Roteiro, gravar, postar. Thumbnail, marketing, shorts, entendeu? Você tem toda a rotina que você tem no Brasil, com tudo estabelecido. Entendeu? Que você sabe onde é. Você vai no mercado seu, você sabe onde que tá o seu refrigerante zero, entendeu? Então você só vai lá direto e compra, você ganha tempo. Aqui nesse negócio, não. Você tem que ir, conhecer a cidade, achar, entender como é que é o transporte, entender qual que é gratuito, o que é que não é, o que pode ser, pesquisar. E isso demanda tempo e esforço mental. Então foi acontecendo que, tipo assim, depois de 2, 3 meses que a gente tava viajando, eu e meu editor não aguentava mais. Por causa que ele... Tipo assim, a gente gravava, ele me gravava, às vezes eu saía gravando sozinho ainda. Só que, além de tudo, ele tinha que chegar e editar. Aí, quando tava em hotel, era um pouco mais fácil. Pouco mais fácil. E quando a gente tava em hostel, de voluntário, coisa do tipo, ele tinha lá 6 horas de trabalho ainda. Então, a gente trabalhava, saía, gravava, ele tinha que editar e etc, entendeu? Enquanto eu tinha que roteirizar, pensar em outras coisas, pensar em thumb, fazer o outro canal, porque esse canal de game tava rodando. E era ele que tava sustentando lá fora, entendeu? Porque a gente ganhava desse canal de game. Então... Isso foi deixando... Foi deixando que o tal dia acontece. Tipo assim, os vídeos não ficam tão bom, os roteiros não ficam tão bom, é muita bagunça, é muito negócio, e tem gente que não aguenta. Então, deu, acho que 6 meses de viagem ou menos,
Ele não desistiu, ele largou mão, voltou pro Brasil. Eu continuei. Aí eu continuei tentando fazer algo mais voltado a Instagram e mais voltado a vídeo vertical. E aí eu fazia vlog mesmo. Passava, filmava a rua, conversava, mostrava e tal. Bem básico. Também não foi bem. Não, quando eu falo não foi bem, é o seguinte, você fala, 1000 views, é legal. É legal, mas não paga, nem monetiza o canal. O canal nem monetizou, entendeu? Ou monetizou na época, mas só monetizou, entendeu? Então, tipo, chegou depois de 2 anos viajando. Aí a gente foi pra Portugal também depois, voltou, foi pra Portugal. Depois de 2 anos viajando e tal, descobrimos que, contando todas as viagens, né, e tal, descobrimos que não ia funcionar. Então, essa ideia de nômade digital, ela é legal, só que ela é muito mais legal se você trabalhar com coisas de cliente, sacou? Que você pode parar e falar assim, agora eu tenho um trabalho para um cliente aqui. Você, por exemplo, você anuncia num lugar, tipo, eu sou editor de vídeo. Eu anuncio lá, ou eu pego um serviço, e enquanto eu tô no serviço, eu vou ficar só no hotel trabalhando. Pronto. Trabalhou, acabou, agora eu vou curtir minha vida aí uns 2, 3 dias até eu pegar o próximo job e assim por diante. Como se você vivesse no mesmo lugar. E de preferência, quando você vai ficar muito tempo. E quando eu falo muito tempo, é 3 meses, 4 meses por lugar. Que aí você muda depois dos 4 meses, fica lá umas 2 semanas pra se acostumar no lugar e tal, não tá trampando no negócio, e aí vai e faça o serviço de novo. Esse é o nome digital que funciona, programador e etc, etc. Que funciona igual os caras provam aqui. Se você quer viajar igual o Todinho foi, que é mais mochilão do que o que eles vendem como nômade, e eu acho uma experiência incrível, e eu acho que o que ele tá tendo aqui de qualquer jeito é uma experiência incrível, eu te aconselho a que você vá, grave, mas grave e poste sem esperança nenhuma, só pra conhecimento de vida. Vai valer muito a pena. Eu não reclamo em momento algum de conhecer os países, conhecer as pessoas, conhecer os negócios, fazer as experiências que eu tive, eu acho que é uma coisa assim absurda, entendeu? Eu posso dizer que, tipo assim, igual quando eu tava na Suécia, nós ficamos andando de trenó de cachorro na neve, entendeu? Quem já andou de trenó de cachorro aí? Quem já viu a aurora boreal? Quem já, entendeu? Coisas assim que você vai ter experiências únicas, que você vai ver ao vivo, sacou? Então eu acho muito bom, acho que vale muito a pena, e realmente o gasto não é tão grande. Só que o gasto não é tão grande, e aqui eu vou defender a galera que tá dando expose no Todinho, mas ainda tem que ter um gasto, tá? Então ele falar que, tipo assim, não tenho dinheiro nenhum pra nada, tô devendo, etc. Ok, é dívidas antigas, mas não é por causa da viagem. A viagem não entra como se ele não estivesse gastando na viagem. Na viagem ele gastou sim. E falando de passagem, ok, parece ser barato quando você fala, não é 10 mil reais pra ir pra Europa. Não é. Você vai gastar ali uns 2 mil reais pra você ir pra Europa, ida e volta 4 mil, tá? Tem que levar de consideração. E se você for direto pra Ásia, 4 mil reais. Toda passagem vai ser nessa média, dificilmente, mesmo dentro da Europa você acha passagem, dificilmente você acha de 500 reais pra menos. Porque você tá com bagagem, nesse caso você é nômade, né? Você tem que ter bagagem, você não tem um lugar pra ir e voltar numa viagem rápida. Hospedagem é caro, mesmo você arrumando algumas coisas, às vezes você não arruma um lugar pra trocar negócio, às vezes você vai ficar pouco tempo também. Comida continua sendo o mesmo preço daqui, até mais se bobear de vez em quando em alguns lugares. E o resto dos gastos que você faz, né? Você acaba gastando de qualquer jeito aqui. Não é tão caro, isso é verdade, mas mesmo assim tem gastos muito altos que você não teria aqui se você tivesse principalmente morando com seus pais, por exemplo, entendeu? Então, mas vale a pena, a experiência é muito boa. O que ele tá fazendo é muito bom pra ele, com certeza. Ele vai evoluir bastante nisso, só que ele tentou, e foi o erro dele aqui pra mim, e aí falando do caso dele, é que ele tentou ganhar a vida do jeito mais fácil possível, ganhar muito do jeito mais rápido, ou seja, vou fazer um curso aqui, porque ele já devia estar pensando assim, vou fazer um curso, porque eu pretendo abandonar esse canal, vou vender o máximo possível aqui. Fez. Não deu certo, deu certo. Ele ganhou uma grana, né? E aí já tinha largado o canal, deixou tudo no automático lá e falou, pronto, é isso aí, o que deu. Foi para outro lado, que ele foi para esses lados de Bitcoin, libertarianismo, ANCAP, etc. E tentou vender curso disso. Aí ele aproveitou que foi pra esse lado, que combina muito, foi começar a viajar, e aí tentou vender um lifestyle de gente milionária pra vender esses cursos que ele tava vendendo, de sucesso na gringa, etc. Porque existe uma teoria por trás disso, e ele deve ter estudado a teoria, e ele só passa isso no curso. Tentou vender esses cursos, também não deu muito certo, porque ele não tinha autoridade real e nem teve muito tempo pra isso. E foi o que eu testei, e também não funcionou do YouTube. Eu tava pensando em monetizar só pelo YouTube mesmo. Então, agora ele tá meio, tô quebrado, mas não tá tão quebrado, porque ele ainda consegue monetizar os outros canais, ou esse canal do Todinho mesmo ele tá monetizando, e o que dá um dinheiro pra ele por mês, né, dentro do YouTube ainda.
ele consegue viver lá tranquilamente se ele estiver vivendo barato. A Tailândia é bem barata, bem comparado com o Brasil. Então, se ele tá na Tailândia, ele consegue viver lá. Agora, que ele tá vivendo super bem, o que ele prova, ele já mostrou que não. Então, era isso que eu queria falar, na verdade. Eu queria passar pra vocês aqui a realidade, na minha opinião, como é que funciona. Essa experiência que eu já tive, eu acho que vocês deveriam ter também. E tanto de devlog, como devlog, dev desenvolvedor de jogo que eu tô tendo agora, né? Trabalhando com IA, claro, não é direto. E eu vou passar aí até quando eu lançar na Steam, vou passar tudo pra vocês aqui. E como nômade digital, né? Porque eu acho que a galera do POI, que acompanha pelo POI, não conhece essa vibe que eu tive, né? Então, a galera do Wide Rift vai conhecer, mas a galera do POI não. É isso. Fica com Deus, tudo de bom e falou pra vocês, até mais. Tchau, tchau.